Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Eu peço para você mais uma vez se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like no nosso vídeo para o nosso canal continuar crescendo e você acompanhar as outras atrações do canal Pedro Rodrigues. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é só procurar Pedro Rodrigues Produtor. E hoje comigo aqui, temos aqui na nossa edição do Faladoria, a edição Habeas Verbum. Nosso querido doutor Felipe Abraim, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui com vocês hoje. O que você achou desse nome, Habeas Verbum? Nossa, achei legal, cara. Achei que deu um pouco de sofisticação aqui ao papo, né? Você acha, eu inventei esse nome assim na minha cabeça. Nossa, você Falei, tem o dom, hein? Você tem o dom. E nós vamos falar aqui agora, o Felipe trabalha com importação e exportação, é isso? Isso, direito aduaneiro, mais Direito especificamente. aduaneiro. Isso aí. Não sabia nem que existia essa especialidade do direito. Direito aduaneiro, já tinha visto de tudo. Sabia que existe direito previdenciário militar? Não sabia. Pois é. Pois é, né? Específico pra caramba também, né? Eu conversei com meu amigo Dr. Jonas Guedes. Veio aqui e falou com a gente sobre direito previdenciário militar. Ele Nossa. faz a previdência, só que não chama previdência, eles dão esse nome para facilitar. Sim. Mas é a aposentadoria do militar. Agora, direito aduaneiro. Deus me livre. Não é tão complicado quanto parece, não. Assim, é complicado, mas dá pra entender a síntese do que acontece. Porque, mas envolve tributo também, né? Envolve os tributos inerentes da importação. Tá. Ou da exportação quando tem, porque o imposto E tem na exportação ele é menos, né? A incidência dele é bem menor. São para produtos estratégicos, onde o Brasil não quer perder esse produto, vender para fora. Então aí se coloca o imposto de exportação, que são pouquíssimos casos. Agora na importação, sim, na importação tem diversos impostos que vão cair que vão incidir sobre aquele produto que você está comprando, a mercadoria, matéria-prima, o que quer que seja. Aí você vai ter o imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS de importação, tudo isso vai entrar naquele processo de importação, Tá. cada um com sua alíquota, aí é que começa a bagunça. Na verdade, eu tô querendo saber assim. Você presta esse serviço para alguém. Você não trabalha, você não tem uma empresa de importação e exportação. Você trabalha num escritório que presta serviço para empresas que querem exportar e exportar. Exatamente. Que tipo... vamos supor que eu quero montar uma empresa. Quero, sei lá, eu vou montar uma distribuidora de produtos eletrônicos, eu vou importar da China, eu quero te contratar. Que tipo de assessoria que você vai me dar? Vamos lá. Eu não sou a primeira etapa, normalmente, que alguém busca quando quer importar. Mas deveria. É isso que eu ia perguntar. Exato, você acertou na mosca. Não necessariamente a primeira, mas uma das primeiras na fase de planejamento. Tá. Porque eu vou ter condição de identificar algumas questões para ver se a empresa tem condição de atuar, né? Mas o meu trabalho em si é todo e qualquer problema, assim, o mais recorrente, né? Todo e qualquer problema que a importação gera no momento que ela está na alfândega ali, né? Ou o reflexo daquilo que está ali, né? Então ela importou, mas ainda ela responde por esse processo de importação durante 5 anos. Então muitas vezes os meus clientes são aqueles clientes que têm importação recorrente, né? E por algum motivo, seja lá qual for, a carga não é liberada na alfândega, o fiscal ou o sistema. Depois que deu o problema é que eles vão te procurar. Aí sim, oi, tudo bom? Me ajuda aí, a carga tá parada lá. Aí você, dá uma olhada e tal. Mas aí começa, mas se não liberar em um dia, minha fábrica para. Entendeu? Aí a pressão vem para mim. Essa liberação é na esfera administrativa? Ela começa na esfera administrativa. Mas pode chegar no judicial. Fatalmente chega. Fatalmente chega. Porque assim, administrativamente é muito baixa
a quantidade de casos que a gente consegue reverter. Tá. Porque as decisões administrativas, quando a gente faz um recurso administrativo, ele é julgado pela própria repartição que bloqueou. Então, normalmente, né, a linha de raciocínio se mantém. Tá. Então, isso não vai ser mudado, né? Então, lógico, aí é nesse momento você- que começa o meu trabalho. Faço o recurso administrativo Você preparando... E você precisa do recurso administrativo, senão você não tem Não- cumprir os requisitos da ação para entrar na justiça, ou pode entrar na justiça Eu sem... até posso. E aí eu abro mão do recurso administrativo, mas eu particularmente não gosto. Eu vou para essa etapa direto, normalmente quando eu preciso de uma liminar urgente, quando eu preciso, né, de uma decisão ali para conseguir aquele efeito imediato. Mas o caminho natural é responder ao que a fiscalização exige, Tá. para você conseguir ver ali se houve de fato algum erro ou se isso é uma interpretação diferente da... E existem casos de liminar? De conseguir liminar? Sim, sim. Sim. Até por isso que você tem que pedir, porque assim, eu não tenho outra escolha. Tá. Se eu demonstro o risco, né, Tá. que aquela paralisação está causando, né, o perigo daquilo ali, né, daquela situação, em relação ao prejuízo que vai Veículo ser... em mora. que vai ser irrecuperável, ou qualquer coisa que seja. Às vezes a gente já conseguiu eliminar para reagentes de teste para gripe aviária. Então as empresas que exportam, elas precisam de um teste que depende de um reagente. E essa empresa de reagente, se eu não me engano é francesa, é a única que vende para o Brasil. E os testes, os reagentes para esse teste estavam todos parados na alfândega. Ia vencer isso? Ia Isso perecer? é perecível, mas mais do que perecível, ele estava atrapalhando toda uma cadeia de exportação porque não tinha como fazer o O teste. argumento para... E aí isso, eu entro na justiça e falo, ó, O argumento para conseguir a liminar não foi nem tanto, então, o fato de que poderia perecer, mas porque ele estava bloqueando toda uma cadeia de produção. é o argumento também. Entendeu? Ah, claro, né? Porque Você não vai deixar de arguir. porque são reagentes, são cargas caras. Então, por si só, já é um motivo ele perecer. Tá. Né? Mas, além disso, eu coloco vários outros elementos. A minha obrigação, enquanto advogado, é colocar tudo o que vai prejudicar. Tá. Porque, no final das contas, o juiz é para quem você fala, ó, tô com um problema, me ajuda, e você tem que convencer ele que o problema é um problema e que ele pode te ajudar. Então, E eu lembrando que o juiz não é químico, o juiz não, é... Não. Ele, quanto mais argumento ali, melhor, né? E muitas vezes precisa-se de laudo, né? Desse tipo de coisa. Mas na liminar eu não tenho tempo para nada. Eu preciso Exato. ser o mais... não direto, mas conciso no que preciso passar. Porque eu não vou... Né? O que a gente usa, o instrumento que a gente usa normalmente é o mandato de segurança para os casos de importação. E o mandato de segurança, ele não pode depender o direito tem que estar ali líquido e certo. Eu preciso demonstrar que aquilo lá tem que acontecer na hora. Né? Então, se eu precisar de laudo, se o juiz achar que precisa de outra avaliação, aí eu já não tenho mais condição de manter. Né? Então, eu preciso fazer esse trabalho da forma mais concisa possível para ele entender a urgência e me dar liminar. Depois ele vai julgar se de fato essa liminar vai ser mantida, né, da segurança, ou se ele vai caçar essa liminar e aí a gente vai continuar com os recursos que tiver, tal, ou falar pro cliente que, ó, vocês fizeram algo que não tem muito remédio, né? Para evitar isso, o melhor é, antes do cliente importar ou pensar em importar, fazer uma consultoria, né? Exatamente. Né? Vamos investir, vamos pagar a consulta, né? Fazer uma reunião. E sai bem mais barato, hein? Vai sair bem mais barato, já importar da maneira certa. Que aí você já vai dar assessoria para a pessoa importar da maneira certa. Não sei nem como é que faz para importar. Tem algum formulário que preenche? Eu sou do tempo do formulário. Ainda. Sou do tempo que a gente abria a empresa aqui na rua Barra Funda com aquele formulário marrom. Então você é bem antigo mesmo. Né? Não, para importar, sim. Hoje em dia qualquer um pode importar. Tá. Né? Fazer a compra nesses sites da China é importar.
Mas só que é uma importação simplificada. Então, quando você compra, você Não, mas não, aí, você está pô, importando. eu saí da Agora, China, importar... eu pego o meu celular aqui, clico lá, aí vai chegar aqui no Brasil, se alguém identificar que deixou de recolher algum imposto que deveria, eu vou receber uma carta, pago o boleto na Receita Federal, vou no correio e retiro. Aí, ok. Mas eu digo assim, vamos pensando uma empresa que está querendo trazer um container. Uhum. Aí é melhor. Aí, tipo, aí, Então. aí tem um processo mais... Então, é legal isso. Por quê? É super simples, né? A importação da pessoa física. Só que o processo que está pelos bastidores, ele é bem similar. Eu tenho o principal documento da importação ainda hoje, que isso vai mudar daqui a pouquinho. Mas é uma declaração de importação, que no seu caso é uma declaração de importação simplificada. Tá. Mas é exatamente a mesma coisa. A diferença é que isso, no próprio fluxo da compra, já está Já tá pro no varejo, meio já lá. está adequado. Então você não percebe. Mas é exatamente igual. Sua carga vai chegar no porto de entrada no país, que no Brasil costuma ser Guarulhos, né, para essas importações chinesas, só que vai tudo para Curitiba. Em Curitiba, lá nos Correios, tem a alfândega, né, a repartição da Receita Federal, que vai passar no raio-x, vai ver qual tá inconsistente, ó, tá declarando isso, será que é isso? Não é? E aí que param e falam, ó, você tá devendo meu imposto, vem aqui pagar. Exatamente igual para quem traz containers para a empresa. Só que aí no container da empresa, a logística passa a ser diferente. Então eu começo a ter outras coisas envolvidas. Então para você quer importar, quer começar a importar hoje, o que você precisa? Foi sua pergunta, né? O que você acha que você precisa, assim? Além do formulário marrom. Você ia se socorrer pra quem? Se você não me conhecesse, tá? Que você me conhece, aí fica mais fácil. Sei lá, eu vou conversar com algum chinês lá da 25 de março pra ele me dar uma dica como Exatamente. é que eu faço. Aí provavelmente o que ele vai te fazer? Ele vai te indicar um despachante aduaneiro, Tá. ou um agente de carga, ou os dois juntos numa mesma empresa, que também acontece. E aí o que acontece? Você vai ter várias formas de importar, né? Então, qual que é a mais comum? Por conta própria. Vou descobrir um fornecedor Tá. do que eu quero na China, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou qualquer lugar. E vou pedir um orçamento para ele. Ele vai passar uma proforma invoice, né? Um orçamento sobre aquilo que você pediu, falando peso, falando quantidade. Isso o todas as vendedor lá informações. no... O vendedor normal, igual você faz se fosse uma compra aqui. Tá. Até aí é normal. Ah, comprei, vou querer um container de sacolas de plástico biodegradável. Aí o cara põe lá, cada sacola sai 50 centavos. Você vai querer tantas caixas, vai dar tantos reais. Mais o transporte vai dar tanto. Isso aí. Aí você já vai ter uma estimativa. Só que aí que tá. Para você realizar essa importação, então você já abriu o cliente, você já tem o preço e tal. Aí nesse meio tempo você vai ver os preços de frete, né? Quanto custa, quando que sai o navio, tem frequência, vai chegar quanto tempo? 15 dias, 30 dias, 45 dias. É mais barato eu trazer pelo porto lá do sul, que me cobra menos tarifas para alguma coisa, eu tenho isenção. É melhor eu trazer por algum outro para diminuir o frete e tal. Então isso já começa a movimentar a questão logística. Agora a questão que você precisa junto às autoridades brasileiras, no Brasil quem cuida da aduana, né, é a Receita Federal. Uhum. Você precisa se habilitar para importar a pessoa jurídica. Então, Pessoa física não pode. não precisa. Não precisa. Ela não precisa. Ela tem um limite, mas ela não precisa se habilitar. A pessoa jurídica sempre precisa. Mas aí tem um limite de quanto pode trazer. Tem um limite e esse limite vai dizer é a sua capacidade financeira. Tá. Então, se você não tem nada para comprovar de patrimônio da empresa, ativo circulante, nada ali líquido, você vai entrar na primeira faixa, que é até $50 mil. Então, você pode importar até $50 mil, somando tudo, durante um semestre. Né? Hoje em dia, com dólar assim, parece um pouco mais relevante, mas para grandes empresas, Não. $50 mil não é nem um terço de um container. Num sexto ainda? É.
Um semestre, você falou, né? É, um semestre. Um semestre não é nada. É muito Uma pouco. empresa grande não dá pra nem pra... Aí eu posso começar nessa, ou aí eu tenho outras faixas, que é até 150 mil e depois o ilimitado. Aí você vai falar, bom... Quer dizer, se você quer realmente levar o negócio a sério, tem que ser uma empresa. Pessoa física não... você não vai conseguir vai levar- demonstrar não- essa... Você vai só se você quiser realmente fazer Acredito eu que esse limite para pessoa física até uma exceção, porque você não espera que a pessoa física vai revender o que ela está importando, ou não. até por conta disso é um controle, né? A Né? importação ela Então, é um tipo de controle do que está acontecendo também. E aí a empresa ela tem que se habilitar, por quê? Porque a Receita Federal quer saber quanto que entra, quanto que sai. Essa empresa não vai dar calote nos parceiros comerciais do Brasil, né? Nos parceiros comerciais. Então você tem que demonstrar, falar, ó, a minha operação vai exigir importação de pelo menos 100 mil por semestre, 100 mil dólares por semestre. Aí o que você precisa para isso? Ter dinheiro. E aí não necessariamente um dinheiro próprio. Você pode ter uma linha de financiamento, onde se você conseguir esse dinheiro e tá lá nos seus Uma carta de demonstrativos crédito de um banco contábeis, lá... beleza. Outro cálculo que é mais fácil, mas aí são para empresas maiores, se tal nível de recolhimento, né, Tá. baseado no seu faturamento atingir, também é uma das formas de fazer essa habilitação. Então é isso que a Receita Federal faz. Então você precisa se habilitar para que ela veja que você tem a capacidade e mais do que isso, quando você se habilita, você está exposto para a Receita Federal, porque você teve que mandar o seu balanço, teve que mandar diversos documentos onde ela tem a possibilidade de te acompanhar quando ela quiser. Tá. Até por isso, a Receita Federal às vezes acaba barrando algumas cargas, porque pelo cruzamento de informações dela, notas de entrada com notas de saída, com declarações de importação, ela percebe que está Algo meio de errado não está descompassado. certo. Entendeu? Aí ela vai lá e fala, ó, o que está acontecendo? Porque uma das coisas que acontece são empresas que querem importar, importam, só que eu não quero ficar exposto para fiscalização. Então, você tem habilitação, importa para mim, eu compro de você aqui. Então, quando ela vê, por exemplo, que uma carga inteira com recorrência, toda a importação é vendida para o mesmo cliente dessa pessoa que importou, isso leva a crer que essa pessoa aqui está se escondendo nessa operação de importação, né? O que pode acontecer também, que é outra coisa que acontece na importação. Então, isso a gente entrou no modo hard. Eu quero importar, eu quero participar, eu quero fazer. Aí isso, você tem que se habilitar, tem que tomar cuidado com o que você está declarando, se o NCM, né, o código está correto para aquela mercadoria, porque é esse código que vai vincular quanto custa o imposto, né? E aí também dá problema, porque se eu erro esse código durante 2, 3, 4 anos, no quinto ano a Receita chega para mim, quando vai dar o quinto ano, que vai prescrever, ela fala, ó, você declarou errado os últimos 5 anos aí, a gente vai fazer uma reclassificação fiscal, e aí numa dessas você vai pagar milhões, dependendo da empresa, de imposto, né, que é o que eu defendo também. Você vai brigar com isso até onde for para tentar reverter essa situação, seja administrativo, que aí vai mais longe, aí tem o CARF, que a gente ainda tem uma possibilidade, mas aí depois de percorrer todo esse administrativo, a gente vai para a justiça discutir isso. Aí, Porque você acha que... só para eu entender e para quem está ouvindo a gente entender também, o que você acha que não é justo é esse período muito grande de reclassificação, 5 anos, é isso ou não? Não, ele não é que é justo ou não, é um cuidado que o importador tem que ter, porque 5 anos é o tempo de prescrição que a Receita tem para avaliar aquelas suas importações. Se você importou um negócio hoje e tá alguma coisa errado, a Receita tem 5 anos para achar o que tá errado. Entendi. Entendeu? Então faça bem direitinho. Faça bem direitinho, não é porque você tá bem hoje que não tem um rabinho para trás, Tá, entendeu? A gente faz esse trabalho também de revisão, porque o que acontece? Se eu identifico um erro, eu posso corrigir. Onde a Receita achou algo que, na visão da Receita, está irregular, ela vai cobrar um imposto. Aí pode te contratar também para... Sim, porque aí ela vai te autuar.
né? Ou ela pode pedir informações, mas aí já é ideal que você já tenha assistência jurídica para dar essas informações Para não atirar no pé. E atirar no pé, às vezes a gente fala, porque você quer enganar a Receita, não é isso. É porque às vezes você dá algum tipo de informação que não é o que ela exige, mas que te expõe para uma situação que você não necessitaria. Então, mais do que tudo, é a melhor possibilidade que você tem para se defender judicialmente, para defender esse direito. Porque fala, ó, eu apresentei tudo. Você já vai apresentando ali pensando numa eventual processo judicial. Porque aquilo lá tem que ser avaliado e a resposta da fiscalização vai me ajudar. Porque ela precisa responder o que eu coloquei ali para fundamentar aquela decisão, entendeu? Então essa é o método de importação onde você está mais exposto porque você tem várias responsabilidades nisso. Mas você pode fazer por conta e ordem ou por encomenda. Mas nesse caso, quem está encomendando, então você está encomendando de mim porque eu importo da China alguma mercadoria que você quer comprar. Se for por encomenda, você também tem que se habilitar. Então a Receita também quer saber quem é o encomendante de mercadorias importadas. Entendi. Não adianta querer se esconder. Porque assim, é possível pegar. Vai pegar? Não sei, mas se pegar, provavelmente você vai perder a mercadoria e vai responder um processo criminal por conta da interposição fraudulenta, que é o que acontece quando você, né, que uma pessoa se interpõe para que a outra não apareça. Não adianta que a gente queria ser esperto, que a Receita Federal é mais esperta ainda. E cada dia tem menos brecha, né? A Receita Federal também é brasileira. Também é brasileira. E não desiste nunca. Não desiste nunca. E até agora a gente falou muito de importação. Uhum. A gente, inclusive, falou no começo da conversa que o Brasil não é um país industrializado e tudo mais, mas temos grande potencial para exportação também, né? Temos produtos que têm grande potencial para exportação também, né? Uhum. Ou não? Sim. Na verdade, é assim. O que vai fazer um país grande exportador é uma indústria forte. Porque hoje o que a gente tem para exportar mesmo são tudo produtos in natura ou praticamente in natura, né? Que é o minério de ferro, a cana-de-açúcar, né? Ou o próprio açúcar, né? Coisas nesse sentido, minerais, de diversas espécies, madeira. 51, não. 51 seria um ótimo produto para exportar. Se a vodka é no Brasil, né, tão forte, por que a 51 não pode ser tão forte também no mundo inteiro, né? Então também às vezes é questão de... Eu fui num casamento uma vez e o cara me ofereceu uma 51. Ela tinha um rótulo diferente, assim, então falou, essa 51 aqui, ó, é exportação. Ela é diferente da 51 normal, né? É um produto que a Pirassununga faz para exportar. Quer dizer, é um produto de exportação. Sim, mas a gente vê aqui as frutas de exportação... Café, né? Café, no geral, são melhores do que os que são vendidos aqui. Por quê? Né? Por quê? Porque lá se exige uma qualidade e a gente quer cumprir. Por que a gente não exige? Né? Então é tudo isso que às vezes falta um pouco de olhar para essa questão. Mas a exportação no Brasil, ela é muito facilitada. Imagino que seja bem mais facilitado do que a importação, né? A exportação ela é muito mais tranquila justamente por conta desse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que, se ela cresce, ela começa a ficar um pouco mais burocrática, porque é onde também começa a se instalar formas de burlar, de envio de coisas que não deveriam ser enviadas. E aí o país que exporta, ele precisa dar um mínimo de garantia para os países que recebem de que ali não tem toda a sorte de armas, drogas, ou o próprio, também, né? o próprio descaminho ali, que são mercadorias que não deveriam estar ali quando estão declarados outras, né? Mas também você me chamou atenção para uma coisa que a gente não pensa muito aqui no Brasil, que às vezes o estrangeiro às vezes não diferencia muito o Brasil de Colômbia, né? Sim. É tudo América do Sul, né? Se é que sabe que Colômbia e Brasil, os dois estão na América do Sul, né? Então aí, Brasil, será que não tá vindo alguma coisa da Colômbia junto aí? Né? Então tem essa preocupação também, né? Porque a Colômbia exporta uns produtos muito bons também, muito né? bons para quem gosta. Para quem gosta, né? Mas também é preciso uma consultoria para exportar, né? Sim. O ideal seria que a pessoa fizesse uma consultoria e não tentasse fazer sozinha, né? É que assim... Para não fazer errado. É como eu te falei, são diversos profissionais envolvidos na exportação e na importação.
como a exportação acaba sendo mais simples no geral, então as próprias empresas que atuam nessa área, elas já têm um know-how onde esse fluxo não exige maiores cuidados, óbvio, dentro do que se estabelece que seja. Então eu preciso ainda ter os mesmos cuidados para classificar a mercadoria da forma correta, de recolher imposto para o que recolhe na exportação. Então, de garantir, né, que essa mercadoria tenha qualidade para ser exportada, para não gerar... Então, são níveis que ficam mais distantes um pouco do que eu atuo, né? Então, a exportação exige bem menos porque ela dá muito menos problema. E o que tem que se tomar cuidado é como é um procedimento mais simples, então isso acaba sendo menos comum, problemas na exportação. Né? Ou também o interesse dessa carga estar com problema, muitas vezes é de quem está importando ela lá fora. Então isso também aí muda um pouco o panorama, por isso que a exportação a gente vê menos problemas. A exportação acontece de uma forma mais assim, a importação também acontece muito bem. É que eu atuo com problema, então eu tenho a visão de que só dá problema. Mas se a gente for ver... Só chega em você quando dá problema, né? Então... Que não deveria, né? A pessoa deveria te contratar antes de dar o problema. Muito melhor, seria muito Esse acho que é o grande problema do Brasil em geral, assim, né? A gente, não... Eu sei fazer, daqui que eu faço. Aí quando dá errado, deu errado. E aí para reverter, quando tem, fica mais caro com certeza do que uma consultoria recorrente para aquilo, né? Então, e até para rever, porque como eu te disse, como tenho 5 anos, muitas empresas me contratam para que eu veja as importações delas. Faz uma espécie de auditoria. Obviamente vai depender muito da complexidade, da quantidade. Então eu posso fazer por amostragem, eu posso fazer integral. Então isso tudo vai depender do quanto aquela pessoa tomou consciência que ela pode ter algum problema por conta de uma classificação e tal. Não que ela vai sair ilesa, porque cada erro gera multa na importação, isso é muito perigoso, até para os profissionais da área, né? Despachante aduaneiro e tal, se ele perde às vezes um prazo para remover a carga do porto lá, ou ele demora um dia a mais para entregar uma documentação que ele teria, ou recolher certo imposto que ele deveria, ou marinha mercante, ele vai pagar uma multa absurda. E muitas vezes acaba com a margem dele, porque nem todo mundo que importa tem grandes margens. E eu não conheço desse processo, mas pelo que eu conheço de burocracia no Brasil, às vezes não é nem pagar a multa. Às vezes é um formulário que você deveria ter entregue, não entregou, pronto. Já gerou uma multa, né? Nem pagar o imposto, né? Entendeu? Tem que entregar um formulário dizendo que não tem imposto. Mas não entreguei no prazo, já pronto, gerou uma multa. Mas não tem imposto, não, mas não entregou o formulário. E às vezes é 1%, mas 1% de uma carga peguei uma vez uma carga de 6 milhões. Entendeu? É a mesma coisa da DCTF, da GFIP. É isso aí. Não importa se é negativo, se não entregou no prazo, gera multa. É isso aí. Então a importação ela tem isso meio que para regular também, para que tenha atenção nisso, né? Porque assim, movimenta muito a importação no Brasil. É muito, muito, ainda que seja distante de vários países, mas é muito grande. Se tiver a oportunidade de ir no Porto de Santos, em Itajaí, a quantidade de container que aquilo ali circula é absurdo, né? Tive os navios chegando em Santos. Então, às vezes esperando muito, ali, sim, né? E é o tempo inteiro, o que tem de armazém e tal. Então, as regras, elas são bem rígidas, porque precisa-se de um controle bem... Todo mundo precisa cooperar para que isso funcione bem. Então, a multa é uma forma de você, presta atenção no que está fazendo, porque a gente, né, tem que dar conta de fazer isso. Então, as cargas são liberadas no geral, aí tem cargas que vão para raio-x, então certos parâmetros que a fiscalização usa para conseguir, de uma forma por amostragem, tá sempre de olho no máximo de coisa possível. E aí que ela vai usar cruzamento de informações, né? Notas de emissão de nota, emissões de declaração, eu importo pra caramba, e vendo pouco, ou vendo pouco, importa. Então, tudo cruzado, aí você tá perdido, aí vai chegar uma cartinha para você.
Aquela temida cartinha. Né? Quando vem aquele logotipo da Receita Federal ali, você já fala, ai meu Deus. O bicho pegou. O coração bate mais rápido. Você não quer nem abrir, né? Você Não, fala, mas "Ai, é meu isso aí, Deus, cara. Você tem que abrir. Tem que abrir, quer ler devagarinho, buscar algumas informações mais, né, otimistas, mas quando chega a carta, o bicho pega. Tem que resolver. É isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo aí. Muito legal estar com vocês aqui hoje. Temos uma pergunta? Temos uma pergunta agora com Elis, diretamente da internet. A Morinha, ela está perguntando sobre os cursos que dão na internet e que falam que é super fácil exportar. Isso é verdade? Exportar ou importar? Ou importar isso? Desculpa. Tem curso na internet que ensina a importar. Se tá na internet é verdade, né? Se tá na internet é verdade, pode confiar. Não, mas de fato não é difícil. Mas tem que ter muito cuidado. Porque ela gera ônus se você comete algum erro, né? E aí, se é verdade que o curso ensina a maneira correta, isso eu não tenho como falar. Mas tem muito curso bom, sim, hoje em dia, que esclarece muita coisa para importação. Porque no final das contas, para você conseguir importar de uma maneira fácil, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo ou se cercar de profissionais que saibam. Então, particularmente, eu recomendo que busque um profissional da importação do que se aventure a fazer importação sozinho e com todos os riscos inerentes a isso aí. Esse foi mais um Faladoria. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal, me seguir nas redes sociais, Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View for Log to Radar. Habeas Verbum.